boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos chegando. Vou esperar aí o pessoal entrar um pouquinho. Acho que eu não sei se eu tô um pouco mais cedo. Olá, tudo bom? Sejam todos super bem-vindos. Então, hoje eu passei por aqui para a gente falar sobre composição, né? E o que tá por trás da composição. Boa noite, Rosival. Boa noite. Muita gente lá do grupo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Cacau, Ju, oba, todo mundo, oi, sejam todos bem-vindos. Então, gente, o que eu vou falar aqui hoje serve para todo mundo que fotografa, né? Afinal, hoje fotografia virou uma coisa, um objeto comum, todo mundo tá aí precisando se comunicar. Linda, obrigada, Cacau, grande beijo. E todo mundo precisa de uma boa foto, né? Então eu acho que é uma coisa que tá todo mundo sempre buscando como é que vai postar uma foto bacana, como é que vai fazer uma foto mais interessante. E a grande dificuldade de muitos, né? Eu percebo que muita gente, às vezes, quando me manda alguma foto, ou eu vejo lá no grupo alguma coisa pra gente analisar, né? É que existe uma grande dificuldade das pessoas em compor a foto, né? Às vezes eu brinco muito quando eu pego alguma amiga, alguém que não é fotógrafo, né, que não tem essa habilidade ou não tem esse olhar, né, e peço para tirar uma foto, eu dou, às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, né, mas eu dou vários chiliques. Não é assim, pelo amor de Deus, enquadra aqui, enquadra ali. Então a gente fica meio, né, querendo que o outro faça aquilo com o nosso olhar, e não é uma coisa muito simples, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dentro da fotografia e que eu acho que vale muito e é um assunto muito extenso é a composição. Então, oi Michel. Bom, gente, eu vou começar a falar, depois eu vou abrir para perguntas se vocês quiserem, tá? Mas eu vou falar aqui um pouquinho do qual é a minha visão de composição, né? Nem longe de eu ser aí a dona da verdade, mas enfim, eu me preocupo muito com a composição. Eu acho que Oi, Mi. Eu acho que a composição é uma das coisas mais importantes que chamam a atenção para a nossa foto, né? Assim como qualquer comunicação, qualquer linguagem de comunicação, ela tem as suas características, né? A fotografia tem uma característica muito grande e ela tem as regras, e as regras delas se convergem e elas, no conjunto dessas regras, a composição é uma coisa muito importante, é o que vai realmente chamar a atenção da sua foto, né? Fazer com que a sua foto crie um impacto maior ou com ela não crie um impacto nenhum. Então, ilustrando a fotografia, né? A gente entender um pouco isso que eu quero falar. Quando você pega uma foto e coloca, por exemplo, na parede, emoldura ela e coloca na parede da sua casa, você está literalmente dando um destaque para aquela fotografia dentro de uma parede. Comparando isso com a linguagem fotográfica, né, com o momento fotográfico, o que acontece? A gente está ali naquele momento também separando coisas importantes, elementos importantes, na tentativa de moldurar algo dentro de um frame que a gente está fazendo. Então, o que acontece que eu percebo, né, na maioria das vezes? Assim como a comunicação, toda a comunicação, a fotografia tem a sua própria linguagem. E por trás de toda essa linguagem existe o tema, né? Existe o tema da fotografia, a linguagem temática, que, mal comparando, se a gente for pegar lá atrás na comunicação escrita, né, a gente tem um tema. Então, quando a pessoa tem um tema a ser fotografado, ela precisa se manter naquilo ali. E o que é o tema? É o assunto, é o que você quer destacar. Se a gente separa, o maior desafio de um fotógrafo é constantemente ele exercitar o olhar dele fotograficamente para que ele coloque ali naquele plano o assunto ou o seu tema. Então a gente percebe que muitas regras da fotografia, né, elas estão ali para a gente
para a gente trabalhar com elas. E uma das principais e as mais básicas, e que todo mundo aí, mesmo quem não é fotógrafo, já deve ter visto, quando você abre a sua câmerazinha aí no software do seu celular, ele aparece lá uma grade, ou não, se você não habilitar, mas é uma grade com uma divisão, né? Parece um jogo da velha, mas são 3 linhas horizontais cortadas por 2 linhas verticais. Essas linhas convergindo, elas formam ali uns pontos, né? Que a gente chama que essa intersecção dos pontos, eles são os pontos de ouro, e que são exatamente importantes para te guiar, né? Para onde que você vai colocar o seu assunto, onde é que vai estar o seu tema, como é que você vai compor aquelas fotos, né? Como é que você vai compor isso? A Ju tá dizendo que é o jogo do galo, a gente chama de jogo da velha, Ju, ela me corrigindo ali. Enfim, mas dentro dessa construção, né, de um tema, a gente precisa saber exatamente onde é que a gente vai colocar o nosso assunto. Então, se você perceber que existe, né, dentro das regras da composição, a gente tem ali uma série de elementos, né, além dos terços. Você tem as linhas paralelas, você tem as linhas verticais, você tem o horizontal, a gente trabalha com diagonal, a gente trabalha com várias coisas dentro da fotografia que vão chamar atenção para o seu tema. E o que eu percebo que a maioria das pessoas, às vezes, elas largam as coisas meio soltas, principalmente em relação ao fundo, né? Grande Dani, ao fundo, que é muito importante, né? É você perceber o que você está fazendo com o assunto principal, se ele estiver no primeiro plano, e como é que está o teu fundo. Muitas vezes o fundo está distraindo mais do que o teu próprio assunto. Então, isso é uma coisa que a gente precisa treinar o nosso olhar, né? Então, para uma pessoa que já está fotografando, que já fotografa há muito tempo, muitas vezes eu percebo, principalmente quando se trata de retrato externo, né? Porque quando a gente está dentro de um estúdio, é muito mais fácil. O fotógrafo ali, ele tem todo um controle, ele pode criar, ele pode fazer uma série de coisas. Mas quando você está num meio externo, você tem ali coisas passando, você tem coisas atrás, você precisa realmente perceber qual é o assunto principal. Outro dia mesmo, uma foto que foi colocada num grupo, por questão de um detalhezinho, gente, um cropzinho, um ajustezinho que você faz, você melhora a sua foto. Então eu diria assim, sempre existem momentos que a gente tem como controlar e existem momentos que a gente não tem como controlar. É diferente de um pintor, é diferente completamente, comparando com as outras artes, né, como um ilustrador, que ele parte de um papel vazio ou de uma tela vazia e ele constrói a cena dele. O fotógrafo não. Ele tem que pegar, exceto num estúdio, né, como eu falei, que a gente tem condições de controlar mais coisas, você não controla, você tem todo um ambiente, uma cena, e que você precisa o quê? Contar uma história. Então, diferente do cinema, que a gente tem ali um filme, né? A gente tem uma série de frames que vão chamando a nossa atenção, a foto, a gente precisa chamar a atenção com um impacto direto. Um único frame você precisa para contar uma história. Então ali você tem vários elementos que são extremamente importantes e que são extremamente decisivos para a sua foto se tornar uma foto impactante ou não. Peraí, que tem um monte de pergunta ali já, não. Dani, Paty, qual a importância da locação? Então, Dani, eu acho que a importância da locação é enorme pro assunto, né? Pro tema, para o contexto que você está fotografando. Eu, como falo, muitas vezes as pessoas perguntam para mim por que eu não faço tanta foto sensual em estúdio. Bom, primeiro, porque a foto sensual num estúdio, para a pessoa que não é modelo, é muito mais difícil. Ela fica, né? Primeiro que você vai ter ali um outro estilo de fotografia, né? Se a gente pegar o meu estilo de fotografia, grande Adriano querido,
Se a gente pegar um estilo de fotografia que eu faço, né, que é um sensual, ele tá mais contextualizado, né, dentro de cenários, dentro de locações, dentro de ambientações, eu preciso muito perceber o que está por trás da minha modelo, né? Se aquela coisa está distraindo. Às vezes a gente tem também na composição a cor dentro da composição, e eu já falei isso em alguns temas, já escrevi isso em algumas matériazinhas lá do meu blog. Ela realmente, ela distrai. Então são elementos imensos. Eu não vou falar aqui de cada elemento da composição, cada regra da composição, porque isso aqui não seria uma live, né? Seria uma coisa infinita. O que eu quero dizer para vocês de mais importante, né, do que tá da principal coisa dentro de todas as regras da composição, é exatamente você perceber qual é o tema, qual é a unidade desse tema, o que você está contando nessa foto, o que é importante para você valorizar nessa foto. E aí a gente começa a trabalhar então com os planos, ou é primeiro plano, ou é segundo, ou tá em segundo plano, né, plano médio, ou tá lá no terceiro, no final, no terceiro plano. O que você está colocando, o que você quer evidenciar, né? E quando a gente não tem eventualmente um lugar muito bacana, é o que eu falo. Eu acho que a ideia de fechar a foto é muito mais interessante do que de repente você mostrar um ambiente imenso e você não contar nada, porque tem muita informação. Então a gente tem que estar sempre preocupado: o que eu quero contar, né? Qual é o tema do meu retrato, da minha foto, né? A diferença até eu usei aí o termo retrato, né? Mas o retrato é exatamente a fotografia que tem que contar alguma coisa daquela pessoa, né? Extrair daquela pessoa o que ela tem de mais importante. Então essa é uma grande característica do retrato. Primeiro, o retrato, a pessoa sabe que ela está sendo fotografada, né? É totalmente diferente da fotografia documental. E ali você tá... Como é que você faz um retrato? É você tirar exatamente de um frame a ideia principal que vai contar a história daquela pessoa. O meu trabalho, né, o que eu faço muito aí, que vocês veem nas minhas fotos, é um trabalho, não é totalmente focado para um retrato, né? Eles são mais ensaios. Os ensaios, eles são em locações. Em geral, a gente está ali, principalmente nesse meu trabalho, eu conto uma história, né? Como a gente depois, no final, geralmente produz uma revista ou um livro para essa cliente. Então, realmente, eu tenho que contar uma história, mas está tudo dentro do meu tema. São coisas que estão ali. Quando eu vejo coisas que não importam dentro da minha foto, né? Dentro daquele frame que eu vou colocar, eu tenho que me desviar dela, ou até tirar, se for o caso. Então, gente, depois eu olho aqui se tiver mais pergunta, tá? Depois a gente vai fazendo perguntas aí, para eu não cortar, porque senão a pessoa vai se perder. Enfim, e tô vendo que tem um monte de gente que eu amo. Que bom. Então é isso, gente. O que eu acho muito importante para vocês, para que se fixe bastante na ideia, né? Que a gente tem realmente que se preocupar com o que você vai fotografar, né? Por exemplo, se você pegar aqui na regra dos terços, né? Que naquelas linhazinhas que todo mundo aí vê o que tem no seu celular, você pode habilitar aqueles risquinhos, né? Para quem não é fotógrafo, que eu tô vendo que tem gente aí que não é fotógrafa. Mas como é que você coloca o seu assunto, né? Primeiro a gente tem que pensar uma coisa, que por nós sermos ocidentais, a nossa leitura, ela vai da esquerda para a direita. Então o nosso olhar, ele já está de uma certa maneira na nossa mente, meio que adestrado de você fazer uma leitura daqui para cá. Talvez aí para você esteja espelhado, enfim, da esquerda para a direita. Quando a gente tem o nosso olho, ele tende a ir para a direita numa fotografia. Então a gente precisa perceber exatamente aonde você vai colocar o seu assunto, a sua ideia principal da foto. Então quando você quer destacar
você quer destacar, o ideal não é você colocar no meio. E a gente vê muita gente, né? Principalmente quem não é fotógrafo, quando pega o celular para fotografar. Eu canso de ver, né? Aqui no Porto, ou em qualquer outro lugar que a gente está vendo às vezes pessoas fotografar, chega a me dar vontade de pegar ali na máquina e falar assim, não, pelo amor de Deus, chega um pouquinho para cá, né? Dá aquele palpite na foto do outro. Mas é exatamente isso, gente. Porque se você coloca no meio, o assunto não fica tão interessante do que se você destacar ele para alguma daqueles pontos dos terços, né? Ou seja, da linha horizontal, ou horizontal, da linha vertical, ou você colocar no horizontal. Então, o que você... Ai, aula faixa preta é você. Enfim... O que é importante nesse momento é saber aonde você vai colocar o seu assunto. Se você pegar ali na linha eu aqui não me preparei, gente, eu ainda não estou muito boa com esse negócio de live, de fazer e mostrar, ou seja, eu consigo isso quando eu estou fazendo em um outro aplicativo. Aqui no Instagram eu não me preparei e eu estava vendo que faz um reflexo enorme, se eu ficar mostrando toda hora, a gente muda a luz, não vai ficar legal. Enfim, mas vocês imaginando aí que vocês tendo os pontos, você colocar a sua ideia ou para aquele lado da direita ou para o lado da esquerda, vai deixar a sua foto muito mais interessante. Quando você tem uma paisagem, por exemplo, que você está fotografando, digamos, uma paisagem mesmo, seja o mar, seja o que quer que seja, que você está vendo o que você vai fazer? Você, na verdade, você tem ali o que vai te interessar mais. O céu é o que está mais bonito, então você vai pegar naquela divisão dos 3 terços e você vai deixar o céu evidenciado, né? O céu não tá tão legal, o que eu quero mostrar mais é, de repente, o mar, a praia, enfim. Então, você divide, coloca o seu assunto principal ali para baixo. Todas essas mudanças pequenas, por menores que elas sejam, você vê que você faz uma diferença enorme na sua fotografia. É só vocês pegarem qualquer programinha de edição e fazer alguns crops e vocês vão observar essa diferença. Falando em crop, né, eu particularmente, uma vez me perguntaram a respeito de crop, né? Quando eu faço o meu trabalho fotográfico, eu já procuro cropar ali naquela hora. Eu não gosto muito de cropar depois, ou no Lightroom, ou qualquer programa de edição que vocês usem. Eu não sei, enfim, eu particularmente eu gosto do Lightroom. Mas eu não gosto muito de fazer esses crops. É claro que algum acerto a gente acaba fazendo, mas eu gosto de já ter essa foto ali. Então eu faço ela às vezes num plano mais aberto, num plano médio e num plano fechado. Então, é uma dica minha de como eu trabalho, mas não quer dizer que essa é a forma mais certa. Pode fazer depois, pode cortar, tem fotógrafos que gostam de fazer o crop depois, enfim. Cada um faz do seu jeito. Mas o que é importante nisso? É você perceber o que você vai tirar e o que você vai deixar na sua fotografia na hora que você está olhando. Então, treinar o olhar fotograficamente, eu diria que é uma das os maiores exercícios que a gente pode fazer. E como eu combinei com o pessoal lá do grupo do WhatsApp, que a gente ia lançar de repente um deverzinho de casa, e se você tiver a fim de participar dessa brincadeira, quiser aprender um pouco mais, o meu grupo de WhatsApp não tem só pessoas, só fotógrafos, acho que eu tenho 2, 3 maquiadores, pessoas que gostam de fotografia, mas não vivem da fotografia, não é o principal trabalho deles a fotografia. E é um grupo que a gente trata muito dos assuntos mesmo da fotografia. Então, se você tiver interesse, clica lá na minha bio, entra para o grupo de WhatsApp e começa esse exercício com a gente. O desafio de hoje é você pegar, já que está todo mundo em casa, faz em casa mesmo, fotografa a pessoa. Ninguém está querendo olhar aqui qual é a foto mais maravilhosa, nem isso, mas é para você treinar o olhar fotográfico. E treinar o olhar fotográfico é a todo momento. Eu costumo dizer que eu fotografo 24 horas por dia, né? Modo de dizer, porque eu tô sempre olhando um enquadramento, olhando alguma coisa, percebendo, ou então eu tô ali folheando, estudando, vendo imagem, analisando alguma coisa, a gente acaba treinando nossa mente para esse tipo de olhar. Então, o que eu diria para vocês? Independente das regras, né? A dos terços, que a gente, como eu falei, que é colocar nos pontos de ouro,
que são as interseções daqueles pontos, é você ter realmente aquilo ali, ou que seja a espiral de ouro, que não tem nada a ver com a regra de terço, tá? São conceitos diferentes, é bom deixar bem claro, que são os grandes pontos de interesse, onde se encontram as linhas verticais e as horizontais. Outra coisa que a gente tem que estar sempre, né, se preocupar, são as linhas verticais. Se eu tenho uma paisagem onde, por exemplo, eu tenho vários prédios e eu quero evidenciar aquilo, você tem duas formas de fazer essa foto, né? Ou você vai fazer ela na vertical, que é como você evidencia realmente se você está trabalhando com o olhar com linhas verticais, ou você vai fazer uma coisa para criar um ar mais dramático. Você vai fotografar essa imagem num plano horizontal e então esses elementos que se repetem verticais, eles vão ter uma outra chamada de interesse. Por outro lado, a gente tem também as linhas diagonais, que elas são aquelas que trazem o nosso olhar para algum ponto de interesse. Eu, particularmente, eu gosto muito das linhas diagonais, né? Você imagina, por exemplo, vamos imaginar o que eu posso imaginar aqui? Um corredor, tá? Um corredor de um hotel, digamos, o pessoal que fotografa muito aí, de repente, noiva de making off, que geralmente pegam assim os hotéis e que tem alguns padrões interessantes dentro dos corredores. Enfim, então você colocar ali no fundo, no ponto, a linha ela vai conduzir o teu olhar. Então a gente prestar atenção nas linhas na hora da nossa fotografia tem uma importância enorme, porque é onde você vai conduzir o olhar do observador. E isso vai criar um maior ponto de interesse na sua fotografia também. Então, cuidem, percebam essas coisas. Outra coisa que eu acho muito legal e que eu trabalho muito, eu gosto muito de brincar, são com os frames, né? O que seriam os frames? É você criar molduras dentro da sua própria moldura. Então, às vezes, você usar uma janela ou você usar elementos eu às vezes uso como desfoque, às vezes um primeiro plano, ou você utilizar realmente coisas que criam frames mesmo. A janela de um ônibus, a janela que você estiver olhando para o outro lado, o que você pode colocar, enfim, você tem que colocar ali frames, né? Quadros dentro dos quadros. E isso também faz parte da linguagem fotográfica e chama muita atenção para o que você quer destacar. A simetria, né? A simetria eu diria que é uma coisa que eu gosto, principalmente quando eu brinco, né, com a coisa da água. Tem muita gente aí que gosta de fotografar, vários fotógrafos que gostam de brincar, de fotografar, né, e deixar aquela coisa do reflexo, né, a simetria, literalmente. A simetria, ela trabalha num plano horizontal e você tem ali o reflexo que vai repetir, né? Ele vai ser simétrico, mas não necessariamente você precisa ter aquilo espelhado. Às vezes a simetria pode ser você dividir a sua foto no meio e de um lado ter um assunto e o outro do outro lado, né? Você está trabalhando com a simetria também, eles são iguais, eles têm um meio que se repetem. Você ter, às vezes, uma escadaria onde ela converge lá no meio e você trabalhar com degrau, você trabalha ali com os pontos horizontais, você trabalha com a diagonal que vai chegar e de repente você coloca um assunto lá no meio. Então, esses pontos, é claro que eles precisam ser estudados. Eu não estou banalizando o estudo, muito pelo contrário, eu até vou indicar para vocês alguns livros que eu considero super legais, que um deles é Arte da Composição, eu não sei, eu até anotei aqui porque eu não sei falar o sobrenome dele, é do Ernesto Tarnoxi Júnior, acho que Tarnoxi, eu não sei se eu estou falando certo o nome dele, mas enfim. Ernesto Júnior tem o volume 1 e volume 2, são dois livros que eu amo de paixão, né? Acho que são livros bem acessíveis e que eu gosto demais para você estudar, realmente. Eita, qualidade. Vocês estão conseguindo ouvir? Acho que deu defeito ali. Creative Composition, de Harold Davis. É um livro também que tem na Amazon. É um livro fantástico. E eu gosto muito de Photographer's Eyes, do Michael Friedman,
tá? Dynamic Composition também, eu não vou lembrar o autor, gente, eu morro de saudade porque com essa história de vir pra cá, os meus livros ficaram todos no Brasil, tá tudo encaixotado, eu não trouxe nada, ou seja, a pessoa realmente ficou assim, a deriva dos livros, né? E essa coisa da minha mudança, agora de cada vez eu vou conseguir trazer alguma coisa, mas ainda morro de saudade dos meus livros, né? Ficou essa pausa aqui no meio. Enfim, então tem muita coisa legal, eu acho que tem muita coisa bacana na internet que vocês podem buscar e podem estudar sobre composição. Mas a ideia principal desse vídeo, disso que eu tô falando aqui para vocês, é de vocês pensarem sempre no assunto. O que tem ao meu redor, o que está no contexto, está distraindo o meu assunto? Porque muitas vezes eu vejo assim, eu vi outro dia mesmo, agora, a análise de uma foto de um aluno meu da mentoria. Ele mostrou para mim e eu falei assim, nossa, essa foto, se você tivesse andado um pouquinho para o lado esquerdo, você teria tirado aquele carro lá atrás que, sem querer, ele estava me chamando a atenção. Às vezes, eu me lembro que eu fiz umas fotos de uma menina super bacanas no parque da cidade. E, cara, o verde lindo, ela estava com um vestido com branco, tudo super bacana. O que me acontece? Lá no fundo, uma caixa de lixo daquelas da Conlurb, aquelas que ficam num postezinho laranja, cor de laranja. Aquilo distraía horrores, ok. Aquilo depois você vai lá no Photoshop e você tira. Mas sabe, se você na hora, você pode já evitar esses pequenos detalhes que você vai ter que fazer depois na edição, eu particularmente prefiro fazer na hora do que ter que ficar depois trabalhando. Ih, tá travando muito, Rodrigo? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Teoricamente, deixa eu ver aqui, tem umas mensagens. Sim. Tá travando muito, mas vocês estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Tá perfeito? Então tá. Então, não tá travando, então. Ok. É porque alguém colocou pra mim que tava travando. Enfim. Então, gente, essa ideia de realmente você se preocupar com qual é o assunto, o que você tá levando pro assunto, por quê? Porque se realmente você não tem uma locação tão bonita, se você não tem um lugar mais tão legal, eu particularmente prefiro sair fechando as fotos. Eu começo a trabalhar a foto de uma maneira mais fechada, mostrando o fundo aquilo que me interessa mostrar, né? É diferente de você pegar e trabalhar como se fosse uma macro. Você centraliza alguma coisa quando você está fazendo uma foto de macro. Você está fazendo uma foto com um elemento que você quer realmente centralizar. Quando você está fazendo uma foto que a ideia não é... Vai ficar gravado, sim, Rodrigo, vai ficar. A ideia não é ficar ali naquilo centralizado. Você jogar o seu elemento principal para cantos de interesse, ele é muito mais interessante a sua fotografia, tá? Então, gente, eu queria abrir para vocês. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Eu vou ficar mais aqui um pouquinho para responder. Tô amando vocês terem vindo. Eu tô começando essa ideia de fazer as lives agora para vocês. Vai ter já foi pedido lá no grupo, então, ou seja, o próximo assunto, de repente, vai ser direção de modelos. Então, quem quiser participar, será super bem-vindo. Coloque lá sua pergunta, coloque sua dúvida, mande para mim o que vocês quiserem. A minha ideia é realmente essa troca, é poder ajudar, é ensinar para vocês um pouquinho do meu aprendizado, né? E a gente fazer essa troca aí bem bacana, tá? Exercício de... Peraí, o que você acha que vai acontecer com a nossa profissão? Rodrigo... Boa pergunta. Eu acho o seguinte, gente, né, mudando aí esse assunto, eu acho que tem muitas oportunidades que vão surgir, né? Eu não acredito nisso que está acontecendo como uma coisa eterna. Eu acho que é um momento, sim. Eu tenho assistido muitas lives de empreendedorismo de várias pessoas Peraí. Eu já vou falar sobre livros e vou explicar como é que vocês participam.
Então, eu tenho visto várias lives muito interessantes de empreendedores, né? Há uns 3 anos, quando eu resolvi começar esse movimento de sair do Brasil, de não depender da fotografia fisicamente, eu comecei a me interessar muito pelo empreendedorismo, por várias coisas. Então, hoje eu sigo algumas pessoas que eu tô vendo aí que estão falando muita coisa interessante, né? E se vocês pararem para pensar, gente, vai ter uma série de coisas novas, de adaptações, de coisas que vão acontecer. Essa migração do mundo está acontecendo agora, né? Que teve que ser de uma maneira dessa forma como foi para o mundo digital. Eu acho que está trazendo para as pessoas uma outra consciência. E quando todo mundo estiver com calma e a poeira baixar, eu acho que a gente vai conseguir perceber melhor o que vai surgir de oportunidade. Rodrigo, o que eu diria para você? Eu acho que os eventos vão voltar, tá? Isso aí é uma questão de tempo. Eu pensar em como você pode ajudar pessoas que vão realmente necessitar da fotografia. A gente não tem ainda respostas rápidas, mas a gente tem que analisar. Eu não sei qual é o teu público, mas é perceber qual é a dor que você pode resolver. As pessoas, né, quando eu falo muito na minha mentoria e nos meus textos ou nas minhas falas, eu falo muito de mentalidade, porque realmente eu percebo que precisa haver uma mudança de mentalidade, em geral. E na fotografia, o fotógrafo ele precisa entender que ele não é só um prestador de serviço. Né? Ele é um empresário, aquilo ali é a vida dele. Então você entender de fato, perceber quais são as dores e o que você pode resolver, né? Nesse momento tá todo mundo isolado, ninguém pode, né? Tem várias pessoas dessa área de eventos, principalmente casamentos, que tá todo mundo desesperado e a gente vai ter que realmente dar uma esperada. Agora, eu acho que vão vir muitas oportunidades sim, muita coisa interessante e muita coisa que vai se abrir, né? Eu vi, por exemplo, essa é a ideia de várias escolas, por exemplo, que vão necessitar, né, de um online que não tem, ou seja, você vê aí uma série de empregos que poderão surgir, outros que realmente vão ser mais afetados, mas como toda crise, né, a gente tem uma série de oportunidades. Bom, participar. Vou falar os nomes dos livros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois fazer um post com os nomes dos livros que eu comentei aqui de composição, que são os que eu realmente gosto bastante. E vou colocar isso para vocês. E quem quiser participar lá do grupo, participar desse desafio, para eu poder fazer uma análise, fazer comentário das fotos, gente, é só o link da minha bio. Se você clicar no link da minha bio, ele abre lá umas opções de WhatsApp, vai pro site, vai pro blog, vai para N coisas. Então clica lá, você vai participar a partir desse momento, vai estar no meu grupo. Não é um grupo que a gente fica de blá blá blá, entendeu? Eu dou ali os meus recados, quando alguém precisa falar comigo, é um canal direto para falar comigo. Então existe uma troca muito grande, que existem fotógrafos de diversos níveis ali. Muita gente muito boa, muita gente começando, mas todo mundo super interessado em ajudar. Então, ou seja, a ideia de hoje é o seguinte: vamos trabalhar a composição, vamos desafiar o nosso olhar, vamos treinar o nosso olhar fotográfico. Então não fica parado não, aproveita esse momento que está todo mundo parado, trancado, quer dizer, dentro de casa, fotografa a esposa, fotografa o filho, fotografa objeto, fotografa qualquer coisa, mas treine o seu olhar. Procure pegar as regras de terço, abusar dela de várias as maneiras, trabalhar com as linhas horizontais, com as linhas verticais, com perspectiva, com sobreposição, brinca de compor, né? Estuda, pega esse seu momento aí para você se encher de conhecimento, gente. Eu estou usando muito meu tempo, eu acho que as pessoas precisam buscar um pouco mais de informação, filtrar, porque tem muita informação, né? Muita coisa por aí. Eu particularmente não quero mais ouvir nada, eu fico sabendo das coisas, eu escolhi um momento do dia que eu olho, procuro ver como é que estão as coisas, o que está acontecendo.
Mas não dá, cara, senão a gente vai enlouquecer, né? Vai enlouquecer. É tomar cuidado e realmente usar esse tempo que você tem aí ocioso para alguma coisa produtiva, tá? Queridos, muito obrigada. Uma noite linda para todos vocês. Obrigada, Cacau, obrigada a vocês por essa oportunidade e essa disponibilidade de estar aqui me ouvindo, tá? Um grande beijo e namastê.